Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a mais uma aula, né? Na realidade, nossa aula 3. Vamos iniciar aqui então a nossa jornada. Como eu sempre peço a você, desliga as notificações do celular, foca nesse instante, acompanhe, faça as suas anotações aí no seu caderno, no seu bloco de notas. Isso é muito importante no seu processo de ensino-aprendizagem. Agora, começando aqui então a nossa aula, vamos entender o seguinte. Se nas aulas anteriores, né, nós exploramos aí as funções administrativas, descobrimos, começamos na realidade a desvendar, né, a diferença entre chefe e líder. Nesse nosso encontro, nós vamos mergulhar de cabeça em um tema que é, sem dúvida, um dos mais fascinantes e transformadores no mundo organizacional, que é a liderança. Mas, espera aí, será que a liderança é só para quem tem cargo de chefia? Você já parou para pensar nisso? Será que a liderança é somente para aquelas pessoas que têm cargo de chefia? Bom, a resposta a essa pergunta é um sonoro não. Liderança, na realidade, é sobre influência, sobre inspirar pessoas, sobre mobilizar grupos em direção a um objetivo comum. E isso pode e deve ser praticado por todo mundo, independente aí da sua posição, ou do seu título dentro de uma empresa ou fora dela. Então, imagine a cena. Você está em um trabalho em grupo, todo mundo está perdido, sem rumo, e de repente alguém da turma toma a iniciativa, organiza as ideias, motiva o pessoal, ajuda a tirar o projeto do papel. Essa pessoa que tomou a atitude, mesmo sem ser o chefe do grupo, está exercendo o quê? A liderança. E é sobre esse poder de transformação que nós vamos conversar nesse nosso encontro, no nosso encontro de hoje. Então, nessa aula, nós vamos desvendar os diferentes estilos de liderança, entender de uma vez por todas, o que separa uma pessoa que é líder, de uma pessoa que é chefe, e vamos também explorar estratégias para liderar as novas gerações, que inclui você também que está me assistindo. Então, olha que esse tema ele é super atual, porque em um mundo em que vivemos, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, a capacidade de liderar a si mesmo e aos outros tornou-se uma das competências mais valorizadas no mercado de trabalho. Empresas de todos os tamanhos buscam pessoas, buscam profissionais que não só executem bem as tarefas, mas buscam também, as empresas buscam também pessoas que inspiram, que inovem, que guiem times em meio aos desafios. Mas fica tranquilo, fica tranquila, ninguém nasce líder pronto. Liderança, na realidade, ela é construída, ela é desenvolvida, ela é aprimorada com a prática, com o autoconhecimento. E óbvio, com muita vontade de aprender. E o melhor de tudo, você pode começar a desenvolver as habilidades de liderança hoje, seja na sua escola,
na casa, onde você mora, no seu grupo de amigos, né, em um projeto que você faça parte e, óbvio, dentro da empresa que você trabalha, ok? Vamos então agora entender, né, aonde a gente quer, né, quer chegar ao final aqui do nosso encontro. Então, antes de mergulharmos aí no universo da liderança, é essencial a gente saber aonde a gente quer chegar no final aqui desse nosso encontro. Está aí na tela os nossos objetivos, os objetivos do nosso encontro aqui hoje. O primeiro objetivo, então, é identificar os diferentes tipos de liderança, porque será que existe aí um único jeito certo de liderar? É, é óbvio que não. E é justamente por isso que nós vamos explorar os diferentes estilos de liderança. Desde daquele estilo mais autocrático até o estilo mais liberal, passando ainda por uma liderança que a gente chama, vamos entender esse tipo de liderança também, que é a liderança democrática. Então, cada estilo tem aí as suas vantagens e desvantagens. Cada estilo de liderança pode se encaixar num determinado contexto. Então, conhecer esses estilos, conhecê-los, nos ajuda a entender qual abordagem que devemos ter em cada situação. E também entender os estilos nos ajuda a reconhecer que tipo de liderança funciona melhor para nós e para as nossas equipes. O segundo objetivo nosso aqui nesse encontro é aprofundar mais sobre a diferenciação entre ser um líder e ser um chefe. Aqui a gente vai além da teoria, e eu quero até nesse momento exemplificar com casos práticos, né? Quando nós chegarmos aí nesse nosso segundo objetivo da diferenciação de líder e chefe, eu quero trazer aí alguns cases aí, para você. Nós vamos desvendar de uma vez por todas o que separa realmente um líder, um líder de um chefe. E não é só uma questão de título. Ser líder, ser chefe, não é só uma questão de título. Veja, enquanto o chefe manda, o líder inspira. Enquanto que o chefe tem uma atitude de controle, o líder empodera. Enquanto o chefe foca somente na execução de tarefas, o líder ele tem um olhar especial para as pessoas. E acredite, essa diferença é capaz de fazer ou desfazer o sucesso de uma equipe dentro de uma empresa. Por isso que é importante a gente se aprofundar nessa diferenciação entre ser líder e ser chefe. E o nosso terceiro objetivo é desenvolver aí, ajudar você a desenvolver estratégias para liderar equipes jovens. E aqui vem um tema que tem tudo a ver com você. Como liderar a geração Z e como liderar a geração milênio. Turmas, essas gerações novas que você inclusive faz parte, elas são cheias de criatividade, elas já dominam a tecnologia, ou deveriam dominar, têm vontade de fazer diferença. Então, essas gerações, geração Z, geração milênio, exigem aí um estilo, uma tratativa especial no que se refere à liderança. Mesmo porque cada geração tem aí as suas expectativas diferentes dentro do ambiente de trabalho. Então, nós vamos explorar, aqui com esse terceiro objetivo, vamos explorar as estratégias de engajamento, de comunicação, de motivação que funcionam na realidade com as novas gerações, que você mesmo pode aplicar quando estiver liderando um projeto, liderando um time, liderando
um trabalho em grupo, né? Ou, por que não, até o seu próprio negócio. Então, resumindo, ao final desse nosso encontro, você vai ser capaz de identificar diferentes estilos de liderança, né? Vai conseguir diferenciar um líder de um chefe com mais clareza e aplicar estratégias eficazes para liderar equipes jovens e dinâmicas. E o mais legal, você vai perceber que a liderança não é um dom, não é um mistério, mas sim, ao final você vai perceber que liderança, na realidade, é uma competência que pode ser aprendida, praticada e aperfeiçoada e que está aí ao alcance de qualquer pessoa. Beleza? Bom, então eu sei que eu falei agora que a gente vai nessa aula conhecer os diferentes estilos de liderança, mas antes da gente explorar aí os tipos de liderança, como aplicar aí os mais diferentes estilos de liderança, é preciso falar sobre a pergunta que é o ponto de partida de tudo. O que é liderança, afinal? Bom, se eu pedir para você fechar o olho e imaginar aí um líder, uma líder, o que vem aí à sua mente? Um CEO, né, o presidente de uma grande empresa, um político, um técnico de futebol, talvez até, quando você fecha os olhos, eu pedi para você pensar numa líder ou num líder, talvez venha aí à sua mente, né, até mesmo um influenciador digital, não é mesmo? Bom, pois é, liderança tem muitas caras, muitos perfis, mas sua essência vai muito além do cargo ou do título. Então veja, liderança na sua definição mais pura, anota isso daí. Liderança na sua definição mais pura é a capacidade de influenciar, de inspirar e de guiar pessoas em direção a um objetivo comum. Repare que ao definir liderança, eu não falei em mandar, eu não falei em controlar, eu não falei em comandar. Liderar é sobre servir, sobre facilitar, sobre potencializar o que há de melhor em cada pessoa. É como ser o maestro de uma orquestra. Não é sobre tocar todos os instrumentos da orquestra, mas sobre fazer com que cada músico dê o seu melhor no momento certo, criando aí uma sinfonia incrível. Bom, agora que você, no caso, né, como nós já evoluímos aí, nessa essência da liderança, eu quero, que você pense, como que a liderança evoluiu durante, o passar do tempo. Isso é legal, isso é importante para que a gente também entenda, os atuais tipos de liderança. Então veja, como que esse conceito liderança ela evoluiu no tempo e chegou, aos moldes que é atualmente. Antigamente, a liderança ela era vista como algo hierárquico, vertical, quase militar. O líder, uma líder, era aquela pessoa que estava ali no topo, que detinha todo o conhecimento, que tinha todo o conhecimento, todo o poder, e as outras pessoas apenas obedeciam. Então, antigamente, essa era a visão do líder, alguém que estava no topo, o comandante geral da coisa, que mandava numa galera, ok? Bom, é, hoje felizmente, essa visão do líder, essa visão sobre liderança, ela evoluiu
bastante. Essa visão, na realidade, do líder, né, no topo da pirâmide, né, comandando um monte de gente, isso hoje já não é visto como liderança, e sim como chefia. A liderança contemporânea, por isso, turma, que muitas vezes a gente confunde liderança. Olha como que é legal entender o passado, entender o contexto. Às vezes a gente confunde liderança com chefia, por quê? Porque antigamente era esse conceito, alguém no topo da pirâmide, né, que tinha muito poder, que tinha muito conhecimento, que mandava em todo mundo. Hoje a liderança contemporânea, né, e eu tenho que me conectar a esse estilo, ela é colaborativa. A nova liderança, ela é colaborativa. Isso significa que qualquer pessoa, em qualquer posição, pode exercer a liderança. Por exemplo, no time, supondo que tem aí um time, né, da empresa, um time que desenvolva aplicativos. Tá? Só dando aí um exemplo. Então imagina dentro de uma empresa, olha o que é a nova liderança, essa liderança colaborativa. Imagina que dentro de uma empresa existe um time que desenvolve aí aplicativos. E aí o estagiário, né, é, que tem aí uma ideia legal, ele consegue apresentar a ideia, mesmo sendo estagiário, né, e a ideia dele, por ser muito bacana, né, acaba sendo aceita por aquele time. Sem saber, esse estagiário, essa estagiária, nesse exemplo que eu estou dando, está colaborando com uma ideia, que convenceu um grupo de pessoas, e isso, dentro da nova visão da liderança, significa que esse estagiário está exercendo influência. Então, sem saber, muitas vezes o estagiário está exercendo liderança, mesmo sem ser os chefes, desculpa, mesmo sem ser o gerente. Então, às vezes, é por isso que eu falo para você, que independente de cargo, você pode assumir aí, muitas vezes, uma atitude de líder no momento que você convence alguém. Por isso que eu falei que liderança, dentro da nova visão, nas empresas, nas organizações, ser um líder ou assumir atitudes de líder não tem a ver só com o cargo, como você viu nesse exemplo que eu te dei aí referente, né, o estagiário, ok? Agora, por que a liderança, já que a gente entendeu, né, a essência, né, do que é liderança, como ela evoluiu. Antigamente as pessoas tinham uma visão sobre o que era ser líder, hoje a gente viu que a nova liderança ela é mais colaborativa. Mas por que a liderança é tão importante nas empresas, nas organizações? Bom, é muito simples. Né? As organizações elas são compostas por pessoas. E essas pessoas, quando bem lideradas, quando bem direcionadas, quando bem conduzidas, elas são capazes de realizar coisas extraordinárias. Veja, uma equipe, um grupo de pessoas que é engajada, motivada e alinhada, aos objetivos da empresa, vai produzir mais, vai ter mais ideias, isto é, vai inovar mais, vai ser mais resiliente diante aos obstáculos, aos desafios do dia a dia. Então, a liderança, ela é o, vamos dizer assim, o propulsor, a energia, né, que vai ajudar, através do comando de várias pessoas, vai ajudar a empresa a obter resultados, ok? Mas não se esqueça, a liderança, nós estamos falando aqui, né, da importância da liderança dentro das empresas, né? Porque a empresa tem pessoas que precisam ser direcionadas e bem direcionadas para a empresa atingir resultado. Mas não se esqueça,
Liderança não se restringe, não é somente conectada ao mundo corporativo, ao mundo empresarial. Liderança é uma competência estratégica para a vida. Liderar aí o seu grupo de estudo, liderar um projeto comunitário, liderar a si mesmo, né, na organização aí do seu tempo, dos seus objetivos. Tudo isso é um exercício de liderança. E no mundo cada vez mais complexo e interconectado, saber liderar e saber também ser liderado é uma das habilidades mais valiosas que nós podemos desenvolver. Tá? Então, guarde bem isso. Liderança não é sobre o cargo que você ocupa, mas sobre a influência positiva que você exerce. E essa influência começa com gestos simples, como ouvir com atenção, reconhecer o esforço do outro, assumir responsabilidades. Beleza? Bom, agora que a gente nós já entendemos o que é liderança, vem a seguinte pergunta: será que existe um estilo de liderança perfeito? A resposta é o quê? Não. Diferentes situações e diferentes equipes pedem diferentes modos de abordagem. Então, conhecer os principais estilos de liderança é como você aí ter um cinto, né, como um super-herói tem, alguns, é como você ter um cinto, né, de utilidades, né? Você escolhe a ferramenta certa para cada momento. Você escolhe o estilo de atitude de líder, né, de acordo com o momento, de acordo com o contexto. Agora, eu trouxe aqui para você 4 estilos, né, de liderança, são os estilos de liderança mais conhecidos, e nós vamos falar um pouquinho de cada um desses estilos, desses tipos de liderança. A primeira liderança, o estilo de liderança que eu quero falar com você, é a liderança autocrática. Igor, o que é a liderança autocrática? Vamos entender. Aqui, nesse estilo de liderança, o líder, a líder, centraliza as decisões. É aquele estilo de liderança, né, onde o líder ele é autocrático. Quer dizer isso, ele que define as regras, ele que define, né, as tarefas, ele controla tudo de uma forma rígida, tem que ser feito aquilo, tem que ser feito, né, de uma determinada forma. Não sei se você já ouviu falar naquele termo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase aí resume, né, muito bem o que é a liderança autocrática, né? Então, um estilo de liderança, vamos dizer assim, mais impositor, né, onde o líder define tudo e fica ali controlando tudo que foi definido, controlando, né, toda a equipe de uma forma rígida. Mas, ô Igor, você disse agora há pouco que existem vários tipos de liderança, né? E esses estilos de liderança, eles podem ser utilizados em algumas determinadas situações, né? Quando que vai funcionar, então? Em que situação, Igor, esse estilo de liderança que você está me falando, né, que é a liderança autocrática, quando que esse estilo de liderança funciona? Esse estilo de liderança mais, vamos dizer assim, firme e rígida, ela funciona em situações de crise. Quando é preciso agir rápido ou quando a equipe, o time é inexperiente e precisa de um direcionamento claro. Então, às vezes, o líder, a líder, tem que ter,
né, tem que colocar em prática esse estilo de liderança, a liderança autocrática, quando a equipe é muito inexperiente, então a pessoa precisa, o líder, a líder precisa ser mais rígido. Quando a equipe é mais inexperiente, né, porque essa rigidez vai fazer, né, com que as pessoas, né, realmente sigam por aquele caminho, porque deve ser seguido. Em momentos de crise, confusão, às vezes, dentro de uma empresa, às vezes não dá tempo de ficar ouvindo a opinião de todo mundo. Então, quem está ali, né, com o seu time e tem o cargo de liderança, precisa ser mais firme, ok? Então, esse estilo de liderança, liderança autocrática, é uma forma de liderar em situações aí, né, específicas. Né? O problema desse estilo de liderança, de ser alguém autoritário ou autoritária, vamos colocar dessa forma, o risco desse estilo de liderança é que esse estilo de liderança pode gerar medo, desmotivação, bloquear a criatividade da equipe, que as pessoas vão ficar com medo de dar opinião. Né? É mais ou menos assim, esse estilo de liderança autocrática é igual aquele técnico de futebol que escolhe sozinho, né, a escalação do time, a tática do jogo, sem ouvir os jogadores, ok? Então, esse estilo de liderança, ele existe, né, que é essa liderança autocrática, porém, essa forma de liderar, né, precisa ser usada em momentos específicos, né, para, né, não gerar aí medo, desmotivação na equipe. Um outro estilo de liderança, uma outra forma de liderar é a liderança democrática. Nesse estilo de liderança, o líder envolve a equipe nas decisões. O líder facilita a discussão, ouve, né, as opiniões e busca aí chegar num consenso, ok? Como eu disse a você, cada estilo de liderança pode ser usado dentro de um contexto. Então, ser um líder democrático que ouve, que escuta, que entende de todo mundo, né, é muito legal em projetos que exijam aí criatividade, inovação, né, em equipes, né, esse estilo de liderança democrática de ouvir todo mundo, é legal ter com aquelas equipes, com aqueles times mais experientes, né? Então, quando a empresa tem ali um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas, né, precisa, né, ser criativa, precisa ser inovadora, o líder ou a líder vai ser mais democrático. Vai ouvir mais as pessoas, vai ouvir mais o time, vai ouvir mais a equipe. Então, olha que legal. Disse para você que existem diferentes tipos de liderança. Existe, então, a autocrática, momentos que eu preciso ser mais firme, ok? E existe a democrática, onde eu preciso ouvir todo mundo, ok? Mas é óbvio que quando se é um líder ou uma líder, nem sempre vai dar para ouvir todo mundo. Inclusive, um dos problemas, né, de querer sempre ser um líder democrático, um dos problemas é que ouvir todo mundo, entender todo mundo, pode ser um processo mais lento, né, que não funciona, às vezes em momento de urgência não funciona. O líder fica ouvindo todo mundo, ele precisa tomar decisões mais rápido. Então, nem sempre o líder ele vai conseguir ter esse estilo democrático. Foi o que eu disse a você há pouco. Dependendo da situação, o líder ele precisa assumir aí, né, um diferente estilo de liderança. E um outro estilo de liderança também que existe, não poderia deixar de falar para você, é a liderança liberal. Liderança liberal é quando o líder, a líder, dá total autonomia para a equipe. A equipe, vamos dizer assim, decide basicamente sozinho, né, sobre os objetivos, ok? A liderança liberal
Funciona mais ou menos assim, tá? Existem equipes dentro da empresa, né, que são equipes ou times formados por pessoas muito especialistas, conhecedoras de um assunto. Né? Essas pessoas já têm uma certa maturidade, um conhecimento avançado, e aí o líder, né, deixa com que essa essas pessoas, esse time, né, trabalhe sem muita interferência, sem muita supervisão. Então, quando a gente está numa empresa e eu tenho um grupo de pessoas que tem um líder, e esse grupo de pessoas já é maduro o suficiente, responsável, cumpridora dos deveres, né? Quando esse grupo de pessoas é especializada, né, tem um conhecimento, né, mais avançado, o líder, ele pode deixar a coisa um pouco mais solta. Ele não precisa ficar todo o tempo em cima da equipe. Ele não precisa ficar supervisionando toda hora a equipe. Então ele assume um papel, o papel, né, de um líder mais liberal, ok? Mas nem sempre o líder ou a líder pode ter esse estilo de liderança liberal, né? Nem sempre o líder pode deixar as coisas soltas. Por quê? Se toda hora o líder ou a líder tiver esse estilo de liderança liberal, pode acontecer da equipe ficar, né, com aquela sensação de abandono, né? Quando o líder, né, fica muito distante, dá essa sensação de abandono, né? Dá uma sensação às vezes de falta de direção. Por isso que esse estilo de liderança liberal, né, ele é utilizado, né, em momentos específicos com pessoas, um grupo de pessoas altamente conhecedoras aí de um determinado assunto, né, especialistas, né, aonde eu posso, né, me afastar, o líder pode se afastar por um tempo, mas não esquecendo, óbvio, né, de vez ou outra, tá ali com o time. E a última liderança, o último estilo de liderança que eu quero te falar é a liderança, que está aí na tela, a liderança situacional. Liderança situacional. Esse estilo de liderança, você viu o termo, né? Liderança situacional, de situação, ok? De momento. Esse estilo de liderança é quando o líder se adapta, né? O líder adapta a sua abordagem de acordo com a situação do momento e com a maturidade da equipe. Então, ser um líder que usa o estilo situacional significa o quê? Eu lidero um time, e vou agir, eu vou ter atitudes de acordo, né, com a situação do momento, de acordo, né, com a maturidade da equipe. Então, por exemplo, estou ali na empresa e sou um líder, ok? Vejo que a minha equipe ela é, né, uma equipe que extremamente cumpridora dos deveres, né? Que entrega tudo da melhor forma possível, né? Eu vou ter ali uma situação onde o meu time tem muita responsabilidade e aí eu posso ser um pouco o quê? Mais liberal, mais democrático, ouvir, né? Eu falo que a liderança de situação, a liderança de momento é quando você vai sentindo o grupo, vai sentindo o que está acontecendo na empresa e vai, né, usando um pouquinho de cada um dos estilos de liderança. A liderança situacional permite que o líder seja mais flexível. Quando você é um líder, quando você é uma líder mais madura, né, mais maduro, que tem, né, muito tempo aí, né, liderando pessoas, né, você consegue sentir melhor as situações, você consegue sentir melhor as pessoas e, de acordo com essas sensações, de acordo com as situações, você assume um papel mais
flexível. Por isso que o estilo de liderança situacional exige mais maturidade do líder, exige, né, uma capacidade de entender muito bem o contexto, as pessoas. Você pode observar que eu coloquei esse estilo de liderança como de todas desses 4 estilos que eu te mostrei, eu deixei por último por quê? Porque a liderança, ser um líder situacional, é um pouco mais complexo, né? Porque vai exigir de você mais maturidade. Enquanto que nos outros estilos de liderança, né, autocrática, aquela pessoa que impõe, né, você vai ter uma situação de urgência, então você vai precisar ser um pouco mais firme. Né? Na democrática, né, em momentos que eu preciso que as pessoas deem ideia, o líder vai ouvir mais. Né? A liberal, quando eu tenho um time mais maduro, eu deixo mais solto. Né? Enquanto que na autocrática, democrática e liberal existem aí, né, situações bem específicas. Quando eu sou um líder ou uma líder situacional, eu vou ver o que está acontecendo de imediato no momento, né, e vou tentar, né, me adaptar, vou tentar direcionar as pessoas de acordo com aquele momento. Por isso que a situacional ficou por último de todas essas lideranças que eu falei para você, né? Por quê? Porque ela exige mais maturidade e a compreensão dos outros estilos de liderança, ok? E aí, como nós vimos aí os tipos de liderança, né? Autocrática, democrática, liberal, situacional. Eu quero que você reflita qual desses estilos, qual desses tipos de liderança combina mais com você. É legal você refletir sobre isso, ok? Mas agora chegou, né, o momento da gente desvendar, tá, uma das confusões mais comuns no mundo organizacional, que é a diferença entre ser um líder e ser um chefe. E olha, entender essa diferença não é só uma questão, né, de entender o significado da palavra líder ou o significado da palavra chefe. Entender a diferença aí, entre líder e chefe é entender, é falar, aliás, né, sobre o entendimento de uma mentalidade diferente, ok? E uma mentalidade que vai impactar aí nas pessoas e, por consequência, nos resultados de uma empresa. Eu quero até começar, né, já que nós chegamos nesse momento de falar a diferença entre líder e chefe, eu quero começar com uma história aí para a gente clarear as ideias. Imagine que você está em uma mata fechada, tá? Imagina que você está numa trilha, um caminho, imagina que você está numa trilha, em uma mata fechada, ok? O chefe seria aquele que ficaria atrás de você apontando uma espingarda e gritando: Ei, anda mais rápido. Só para você começar a entender aí, estou te contando essa história, essa metáfora, né? Pra você começar a entender a diferença entre chefe e líder. Então, imagina que você está numa mata, na floresta, né? Numa mata fechada, você está ali caminhando, o chefe é aquele que fica atrás de você, né, com uma espingarda na mão, falando: vamos, anda mais rápido, abre aí o caminho, ok? Já nessa mesma história, você numa mata fechada, numa trilha, numa mata, numa floresta, né? O líder seria aquela pessoa que vai na sua frente, abrindo o caminho, né? Com um facão ali, mostrando a direção e incentivando. Incentivando você, vamos junto, você consegue. Entende a diferença de energia? Nessa história que eu trouxe para você, é para a gente começar a entender até a mentalidade. Nesse contexto da floresta que eu contei, você estava ali na frente e o chefe só mandando, né? Não contribuindo com nada. Ok? O líder, nessa história que eu contei, estaria na sua frente, abrindo a mata, te direcionando, te incentivando. Então,
Eu quero até trazer aqui um comparativo para você, para você entender bem a diferença entre ser chefe e ser líder, ok? Veja só, o chefe para ele, o mais importante é o que precisa ser feito, que é o que precisa ser entregue seguindo um protocolo. Então, o chefe é aquela pessoa que ele foca muito nas tarefas e no processo. Ele tem, né, uma autoridade porque e ele acredita que ele precisa, né, mostrar autoridade. O chefe tem isso, né? Ele acredita que ele precisa mostrar essa autoridade, o poder, porque ele tem um título, porque ele está, né, ali, né, com um cargo. Então, o chefe é aquela pessoa que diz assim, que ele não é colaborativo, né? Ele só ordena, ele comanda ordens, vai lá e faça. Ele passa para você às vezes a tarefa, né, mas não dá muita liberdade, né? Ele fica em cima de você, acompanhando o que você está fazendo. E o chefe, muitas vezes, ele, por ser muito durão, por ser muito autoritário, por ficar muito em cima, né, dos funcionários, o chefe muitas vezes ele é obedecido por obrigação, por medo, né, por pressão. Então, o chefe é essa figura que eu te falei. Ele impõe pelo medo, pela pressão. Ele fica em cima, toda hora cobrando, diferente do líder. Enquanto que o chefe ele fica preocupado só em estar vendo você trabalhar, executando as tarefas e ter que entregar o mais rápido possível, ele não pensa no ser humano, ele não pensa na pessoa, ele só pensa nas tarefas. O líder é diferente. O líder ele respeita mais as pessoas, né? Ele foca no desenvolvimento das pessoas. Para ele, o importante, para um líder, olha a diferença entre líder e chefe. Para um líder, o importante é a equipe, é o crescimento de cada um, é o clima organizacional. O poder de um líder ele vem pelo respeito, as pessoas respeitam, né, um líder, admiram um líder, confiam no líder, por quê? O líder não é aquele que vai lá e simplesmente fala, vai lá e faz. Não. O líder, ele te ensina, ele te orienta, ele te acompanha e ele fala, vamos fazer junto até você poder caminhar sozinho. E o legal é que diferente do chefe que as pessoas fazem algo por medo ou obrigação, quando se tem dentro do ambiente empresarial a figura de vários líderes, o que acaba acontecendo? A empresa ela dá mais resultado. A empresa, né, tem funcionários mais engajados. Empresas que têm somente chefes, aquelas pessoas impositoras, duronas, empresas que têm muito chefe dessa forma que eu te falei, né, as pessoas elas trabalham por obrigação. Então aí a produtividade vai ser menor, vai ter muita rotatividade de funcionários, as pessoas não gostam, né, de toda hora serem fiscalizadas, pressionadas. Por isso que o legal é se adotar não o papel de chefe, mas sim o papel de líder. Né? Por quê? Porque a liderança não é só sobre o cargo, é sobre atitude, atitude mais humana, atitude colaborativa com as pessoas. E você pode ser um líder, uma líder na sua família, entre seus amigos, no seu time aí, né, de vôlei, por exemplo, ou qualquer projeto aí que você faça parte. Então, cuidado, você que é jovem, que está aí, né, buscando o seu crescimento profissional, desconecta da figura, tá, que a gente conhece, né, que às vezes até os pais da gente falam, né, que lá na empresa o meu chefe, né, é muito durão. Vamos desconectar dessa figura, né? Vamos desconectar dessa questão de querer ser chefe e vamos nos conectar
com a questão de querer ser um líder, né? Preocupado com pessoas, ouvindo as pessoas, sendo aí, na realidade, muito mais humano. E como eu te disse, né, para conectar, né, a ser líder, vamos falar de um tema agora que é super, pertinente a esse momento, e também para o futuro, né, para o seu futuro profissional, que é, já que nós precisamos ter um papel de líder e não de chefe, como que no mundo atual se faz para liderar equipes de jovens? Equipes, né, por exemplo, da geração Z, da geração milênio, né, que são pessoas mais jovens. Veja, essas novas gerações, elas trazem novas mentalidades, novas expectativas e, claro, alguns desafios aí para os líderes de hoje. Mas são desafios positivos. Porque são essas gerações, essa nova geração, que está impulsionando a transformação digital, a busca por propósito dentro do trabalho. Então, como ser um líder hoje eficaz para esses novos talentos, para esses jovens talentos? Vamos começar a entender as características das novas equipes. Hoje, cada vez mais, as equipes estão sendo compostas por jovens. Eu preciso entendê-los para saber como liderá-los. Então, hoje, as equipes jovens, elas são compostas por nativos digitais, que são aqueles jovens que já nasceram aí com o smartphone na mão, que a tecnologia já não é um mistério, faz parte do dia a dia. Esses jovens, né, não querem somente ter um salário, óbvio, o salário é importante, mas as equipes jovens, elas querem, né, ser direcionadas por um propósito, por um objetivo, né, positivo. É, as novas equipes, os jovens, eles valorizam a autonomia. Olha, passa para mim o que eu tenho que fazer, deixa eu fazer aqui, tocar minha vidinha, depois eu te entrego o resultado. Esse é um estilo muito comum hoje nas novas gerações. E as novas gerações, os jovens aí, é, é, eles querem um feedback, um retorno, um acompanhamento também, no sentido de buscar ter, aliás, apoio. Então, diante dessas características dos jovens, quais estratégias, o líder tem que ter para realmente direcionar equipes jovens? Veja só, você é um jovem ou uma jovem e já deve ter observado que dentro da empresa tem vários jovens com essas características que eu te falei. Então, o líder que tem aí em suas mãos um time de jovens, ele tem que dar o exemplo, é a liderança pelo exemplo. Ele precisa ter uma comunicação clara e transparente, explicando qual a direção e o porquê daquilo. O líder que trabalha com jovens, ele precisa dar oportunidades de aprendizado, então incentivar a participação dos jovens em cursos, em projetos, ou o próprio líder ensinando algo. E o líder, das novas gerações, ele precisa valorizar o humano, valorizar o jovem, reconhecer quando esse jovem acerta. Então, liderar equipes jovens é, acima de tudo, uma oportunidade de aprender junto com o jovem, de criar, junto com o jovem, construir um ambiente de trabalho mais humano, mais significativo, ok? Então, o que ocorre? Hoje nós temos aí diferentes estilos de liderança. Nós temos um desafio que é liderar equipes jovens, mas você entendeu aqui que, primeiro, liderar é influenciar. Você viu que na evolução da liderança, antigamente a gente tinha
a figura do chefe como líder. Hoje não. Hoje nós precisamos separar o que é ser chefe, e nós vimos que ser um chefe, né, pode ser muito ruim para uma empresa, e temos que buscar aí o nosso estilo de liderança, ok? E como eu disse, a liderança, né, você não nasce sendo um líder, você não nasce sendo, né, uma líder, um líder ou uma líder. Né? Você vai se moldando, você vai construindo, você vai buscando aí habilidades que vão fazer com que você seja um líder, uma líder, né, dentro ou fora da empresa. Então, hoje nós vimos aqui a definição de liderança, como ela evoluiu, os estilos de liderança, a diferença entre ser líder e ser um chefe, e os desafios, né, de liderar equipes jovens e como lidar com essas equipes, né, de jovens profissionais. A nossa jornada ela continua. Não se esqueça de fazer o download dos materiais de apoio, realizar as atividades propostas e a gente se vê. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!